Então, o que que a gente chama de cérebro complicado? O fato de a gente ter duas áreas no cérebro, uma área evolutivamente mais velha e uma área evolutivamente mais nova. Mas mais importante do que isso é que são áreas com habilidades, né? São áreas onde tem um processamento de habilidades diferentes. Então, a área mais nova aí do ponto de vista evolutivo, chamado de novo córtex, novo cérebro. E aí são as habilidades cognitivas dos seres humanos. Então, raciocínio social, raciocínio não social, linguagem, capacidade de simbolização, imaginação, planejamento, consciência da intencionalidade, a parte de mentalização, teoria da mente, está tudo aí, né? As novas habilidades que a gente tem. No cérebro evolutivamente mais velho, a gente tem processamento das emoções, das nossas motivações, os comportamentos típicos da espécie. Então, o que acontece no nosso cérebro, que muitas vezes o grande problema é que essas partes elas começam a dar um choque, assim, sabe? Então, entra um pensamento na nossa cabeça. Então, um exemplo que tem ali de livro que eu sempre uso nas aulas. Então, o cara tá lá, deitado na cama, super relaxado, prestes a dormir, e um pensamento que ele não convidou entra na mente dele dizendo assim: será que eu fechei o escritório? Nesse momento, esse pensamento manda uma mensagem lá para o cérebro antigo e ele começa a sentir ansiedade. O coração dispara, ele tem taquicardia, começa a suar frio. E o fato dele estar sentindo medo vai dizer o que para ele? Ah, se eu estou sentindo é verdade. E aí isso começa a gerar mais pensamentos ainda ao ponto do cara virar e falar assim: meu Deus, entraram lá e roubaram todos os computadores, meu Deus do céu, ferrei com tudo. E aí ele vai ficando com mais medo, a ansiedade vai aumentando, quase ao ponto dele chegar a ter uma crise de pânico, e aí outros pensamentos vão emergindo. O que que tem de errado comigo? Será que eu estou com algum problema? E aí acontece muita autocrítica, raiva voltada para si mesmo, né? Então, vamos supor que o teu paciente está lá te contando algum que a gente chama de looping do cérebro, né? Então, o teu paciente está lá te contando tudo isso, e aí você reconhece ali na sessão os loopings do cérebro. Ele está tendo loopings do cérebro ali na sessão. Eu tenho uma paciente que tem muitos loopings do cérebro na sessão, né? E aí você pode fazer até uma psicoeducação sobre isso e tudo mais, mas ou pode não fazer, mas qual que eu estou querendo mostrar para vocês, como é que uma intervenção de mindfulness entraria aí, né? Então você pode dizer assim para a pessoa, olha só, você percebe, né? Então você mostra, você percebe, né, esse pensamento, a relação desse pensamento com essa emoção, percebo. Você percebe o quanto que isso está te causando de sofrimento? Percebo. Como é que a gente pode cuidar desse sofrimento nesse momento, né? Olha só, vamos respirar um pouquinho. Apenas respira. Apenas presta atenção na sua respiração. Rapidinho eu vou respirar junto aqui com você. Enche teu peito de ar. Vai respirando um pouquinho mais lento do que normalmente você costuma respirar. Aí você vai conduzindo a pessoa nisso. Então vamos lá, vamos ver se aí vai um tempo, né? Não muito tempo, mas enfim, um tempo. Vamos ver se a gente consegue ver as coisas com mais clareza agora. E aí você vai ter um outro tipo de conversa, porque você vai mudar o ambiente interno dessa pessoa ao fazer um pedacinho da respiração de calma. E aí depois você pode virar para ela e falar assim: você acha que valeria a pena a gente treinar um pouco mais isso, fazer isso de modo estruturado, treinar isso mesmo, né, para que você possa, enfim, aprender a se cuidar melhor, assim, utilizando como recurso a sua respiração, se associa com o recurso. Ah, os meus pensamentos estão mais claros, eu estou vendo as coisas com mais clareza agora, piriri pororó. Então, olha, isso é um recurso. Em momentos em que a nossa mente está completamente abnubilada, é um termo que eu uso muito, a gente precisa parar e tentar ver as coisas com clareza. E uma metáfora que eu uso muito é assim: olha, imagina uma garrafa, essa não, né? Tem que ser uma garrafa de plástico. Imagina uma garrafa transparente com água e cheia de barro dentro dela. E aí você sacode.
E coloca aqui assim na sua frente. Vê se você consegue ver através dela. Não. Então, se você coloca aqui ela paradinha, esse barro, essa terra vai decantar e você vai conseguir ver as coisas com mais clareza. E aí, num segundo momento, você vai sim fazer essa prática, um treinamento formal com essa pessoa. Mas vocês percebem que assim, você associou aquilo com um recurso, você mostrou para ela que aquilo é um recurso, não é porque você está ensinando, não é para invalidar, não é para ela deixar de pensar, não é porque ela não pode sentir daquela maneira. É uma maneira de cuidar, porque o looping gera muito sofrimento para gente. Onde tem sofrimento, tem compaixão.